Eu gostaria de convidar aqui para o palco o nosso colega, o nosso amigo, que fará uma palestra super interessante sobre o patrono da escola. Palestra de nome Emanuel Vive. Queria chamar aqui para o palco Gessé Alexandria, por favor. O palco é seu. Bom dia, gente. Bom, é com muito prazer, orgulho e honra, né, que eu estou aqui na Escola Emanuel Bezerra. Infelizmente, eu nunca tinha entrado aqui, é a primeira vez, e eu me sinto encantado com a escola, pela organização da escola, como a escola funciona, com delicadeza, com muito cuidado. Então, eu queria parabenizar a diretora, Josi, pelo cuidado que tem com a escola. Eu acho que esse é o nome, cuidado, né? Isso é muito importante para a formação do aluno. O aluno tem que se sentir bem na escola, né? E eu acho que aqui é um lugar para se sentir bem. Bom, gente, eu sou... meu nome é Gessé de Andrade, eu sou parente de Emanuel Bezerra, talvez seja esse um dos motivos pelos quais eu fui chamado a falar sobre Emanuel para vocês. Eu sou primo de Emanuel, primo segundo, como se diz, né? Meu pai, Tisco, era primo de Emanuel Bezerra, primo legítimo, como se diz. O pai de meu pai é irmão da mãe de Emanuel Bezerra, Joana Elias. Antes, Joana Bezerra de Alexandria, depois que ela se casou, ela mudou o nome, né? E incorporou Elias, que é de Luiz Elias, o marido dela, o nome. E Emanuel se chamou Emanuel Bezerra dos Santos. Emanuel é nascido em Caiçara, como bem colocou o cordel da professora Moretti. Nasceu em 17 de junho de 1947. Meu pai nasce um pouquinho antes. Meu pai nasce em 18 de janeiro de 47. Então eles são contemporâneos, praticamente da mesma idade. Mas eles não cresceram juntos. Eu estou contando essa história familiar porque é importante para que vocês conheçam a dimensão humana de Emanuel. Muito se fala sobre essa dimensão política dele, sobre os anos em que ele viveu a ditadura militar como um militante político, né, revolucionário, que foi morto pela ditadura. Essa história, em sua maior parte, vocês conhecem. Mas a história humana dele, porque essas pessoas que combateram a ditadura, elas têm história anterior a esse combate. Elas foram pessoas, como se diz, comuns, né? Estudaram em escola pública, né? Tiveram suas namoradas, seus namorados, enfim, viveram como todos os outros. E a partir de um determinado momento em que houve uma virada na vida delas, elas passaram a combater a ditadura. Não é que elas quisessem simplesmente combater a ditadura, muitos foram levados a isso, né? Pela própria ditadura, porque essas pessoas foram taxadas de terroristas, né? pelo Estado, mas na verdade era o Estado que era terrorista, porque, como vocês sabem, a partir de 1964, e isso se intensificou em 1968, os direitos das pessoas foram retirados, sobretudo o direito de opinião, de falar sobre política. Então essas pessoas foram proibidas disso. Além disso, Emanuel, que viveu em Caiçara até cerca de 14 anos, até 1961, Emanuel estudou em escola pública, como todos vocês, e como eu também estudei na minha infância. E pelas condições de vida de Caiçara, os familiares dele eram muito pobres, eram pescadores, né? Como meu avô foi também. Ele quis mudar-se depois para Natal para estudar, para ter uma vida melhor, uma escola melhor, enfim. Porque Caiçara do Norte, onde ele nasceu, era só um povoado, em 1947, era um povoado de São Bento do Norte, que era um distrito de João Câmara. É por isso que depois foi corrigido na Wikipédia, eu até falei com o Josi, o local de nascimento dele. Ele nasceu em Caiçara do Norte quando era um povoado ainda. E ele foi registrado como nascido em João Câmara, antiga Baixa Verde. E Emanuel veio para Natal em 61, com cerca de 14 anos, para fazer o ginasial. E ele é de uma família extremamente religiosa, né? Os pais dele, tia Joana, era extremamente religiosa. E ele também era, na infância, extremamente religioso. E talvez essa característica, essa religiosidade de Emanuel durante a infância e até o início da adolescência, marque profundamente a personalidade dele. Talvez essa faceta que depois ele se transformou no militante comunista, e todos dizem que os militantes comunistas são ateus, né? Mas não é bem assim. Essa faceta religiosa dele o caracteriza enormemente, porque da religião talvez, eu
Eu não posso confirmar isso para vocês, isso demandaria até um estudo mais aprofundado sobre a personalidade dele e uma conversa com as pessoas que viveram com ele. Mas a religiosidade dele marca profundamente a personalidade dele, porque é da religiosidade, da ideia da justiça divina, que ele tira a ideia, a vontade de transformar a vida em sociedade. Que naquela época, eu repito, em 1964, era uma vida extremamente dura. Ele veio para a Casa do Estudante Natal em 1961, e aqui ele viveu muitas dificuldades na Casa do Estudante. A Casa do Estudante não tinha dinheiro nem para funcionar, faltava comida, inclusive. Teve uma época da vida dele, ainda estudante, que ele fez um bingo. Ele foi a uma concessionária de Natal e pediu para fazer um bingo com 10 carros, e ele conseguiu pagar os 10 carros para tirar a Casa do Estudante da penúria. A Casa do Estudante estava a ponto de fechar naquela época. Essa é uma das facetas de Emanuel que talvez vocês não conheçam, porque para além do estudante que lutou contra a ditadura, ele tinha uma profunda raiz com as pessoas. Não era um estudante intelectual simplesmente, um sujeito que estudava e queria mudar o mundo, mas ele vem de uma comunidade de pescadores de Caiçara, vem para uma realidade brutal, que era a Casa do Estudante de Natal, né, nessa penúria toda que eu descontei, para, nesse processo, transformar-se num líder estudantil. Ele foi presidente da casa, ele foi depois, prestou vestibular para a Fundação José Augusto, na época, para o curso de Sociologia, passou, como bem colocou no cordel, e a partir daí ele virou um líder estudantil aqui em Natal, foi presidente do DA, do Diretório Acadêmico da Sociologia, e depois foi presidente do DCE, Diretório Central dos Estudantes. E a partir daí ele ingressa na luta política, porque isso lá por 1968 já havia ocorrido o AI-5. Não sei se vocês sabem, mas o AI-5 foi um ato institucional do governo militar que retirou todos os direitos políticos das pessoas. As pessoas não podiam opinar sobre política. E suspendeu o regime de habeas corpus. Habeas corpus era na justiça se pediu habeas corpus quando a pessoa estava presa ilegalmente. Naquela época, a prisão era sempre legal, mesmo as prisões ilegais. Eram muitas as prisões ilegais. Porque se você era contra o regime, você já era considerado subversivo. Era essa a palavra que se usava para as pessoas que lutavam por democracia no país. E em 1968, em 13 de dezembro de 68, o regime de habeas corpus foi suspenso e todas aquelas pessoas que eram militantes estudantis, lutavam contra a ditadura, a maioria delas foi colocada na clandestinidade. O que é isso? Elas não podiam aparecer. Elas deixaram de estudar, perderam o emprego, aquelas que tinham emprego. A prima de Emanuel Bezerra, minha prima Maria, ela não pôde cursar direito na UFRN, porque ela era prima de Emanuel Bezerra. Ela foi impedida de cursar. Então as pessoas eram impedidas de cursar, eram impedidas de trabalhar e eram impedidas de opinar, de falar sobre a política. E nessa luta política dele na Casa do Estudante e depois no DCE, ele passou do PCB, como está no cordel, e foi para o PCR, que era um partido revolucionário, que pretendia não só a luta pela ditadura, mas a transformação social, transformar o Brasil numa sociedade socialista mais justa. E a partir daí ele foi considerado clandestino, subversivo clandestino, e ele não pôde mais aparecer. É nessa época que meu pai perde contato com ele. Ele, inclusive, vai à Areia Branca. Eu contei essa história na Assembleia, quando houve a homenagem a ele. Em 1969, já na clandestinidade, ele tinha sido preso 2 vezes já. Ele tinha sido preso em 67, salvo engano, quando ele organizou o congresso da UNI em Campinas. Ele foi para Campinas. E em 68 ele organizou o congresso para Ibiúna, em São Paulo. E ele foi preso outra vez. E com muita dificuldade, a família até vendeu bens para poder pagar advogados para soltá-lo, o que era quase impossível, porque, como eu falei, o regime de habeas corpus, a possibilidade de soltar presos por prisões ilegais estava suspensa, mas ele conseguiu sair. Ele visitou meu pai em 69, meu pai já estava próximo de casar, eu nasci em 71, e ele pede a meu pai que ingresse com ele na luta. E meu pai se nega, diz que aquilo era uma loucura para o meu pai, isso, aquilo era uma loucura, que ele ia ser morto, né? Mas ele disse que não, que ele não via
nesse sentido. E havia uma vida muito maior, que era a vida em sociedade pela qual ele lutava, uma sociedade mais justa. E aí, meu pai disse: você é louco, você pode até ser morto pela ditadura, você não quer constituir família? Ele disse: eu já tenho uma família, a família é a humanidade. Eu tenho uma outra concepção de vida e quero construir uma sociedade em que todos sejam livres, coisa que não existia naquela época, na liberdade, como eu falei para vocês. E aí, então, ele entra na clandestinidade e ele não aparece mais. A família sabe notícias dele, que ele ficou clandestino, mas não sabia onde estava ele. E durante essas idas e vindas, como também colocou o cordel da professora Moretti, em 73 ele é dado como morto. Uma matéria no jornal publicada em São Paulo diz que ele trocou tiros com a polícia, que ele era um terrorista, só que foi mentira, era uma grande mentira. O jornal publica isso como se ele tivesse ido encontrar seu amigo, que era Manuel Lisboa, em Moema, São Paulo, e ali eles foram descobertos, né? Eram clandestinos e trocaram supostamente tiros com a polícia. Isso é mentira. Ele, na verdade, ele tinha passado o ano de 69, 70 em Alagoas. Ele fazia trabalho político em Alagoas, pelo PCR, pelo Partido Comunista Revolucionário. E depois disso, ele na clandestinidade, ele passou a ser escolhido pelo PCR, pelo partido dele, para ir até outros países como uma espécie de elo de relações internacionais. Ele levava informações e trazia informações dos outros países, porque havia um acordo entre esses países em que havia ditadura para prender esses militantes políticos. Então, a Argentina prendia brasileiros, o Chile prendia brasileiros, o Brasil prendia chilenos, militantes políticos. E ele ia nesses encontros com outros militantes de outros países para trocar essas informações, para falar sobre uma luta muito maior, porque a luta havia se transformado numa luta pela democracia em toda a América Latina, em todos os países em que havia ditadura. Então ele é preso numa dessas idas e vindas, na volta, provavelmente entre Chile e Argentina. Ele é preso pela Polícia Federal e pela Operação Condor, que era uma operação dos países latino-americanos que tinham ditadura para prender esses militantes. Ele é preso, levado para Recife. Ele já tinha sido preso no Quarto Exército, em Recife, no QG do Quarto Exército. Ele é levado para Recife, é barbaramente torturado, assim como o outro preso político, Manuel Lisboa, que era um militante alagoano. Ambos ficam presos no Recife e são entregues a um torturador chamado Fleury, Sérgio Paranhos Fleury. Ele sai de São Paulo, ele era de um órgão chamado DOI-CODE, que era o órgão em que mais se torturava no país. Eles são levados para Moema, em São Paulo, e lá são barbaramente torturados, em Moema, no DOI-CODE, em São Paulo, e ali são mortos. E eles são enterrados numa vala clandestina. Somente em 91 para 92, a prefeita Luísa Erundina de São Paulo, ela desenvolve, a partir de um grupo de trabalho que investiga as mortes na ditadura, e cria-se uma comissão de mortos desaparecidos, investiga a morte desses militantes e se descobre que eles estão enterrados em Perus, em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e no cemitério de Campo Grande. Então, as valas são identificadas como supostamente sepulturas de Manuel Bezerra e Manuel Lisboa. Os restos mortais são retirados, a família é comunicada e vai-se para uma outra etapa, que é a identificação por DNA. E se confirma em 92 que eram realmente os corpos de Manuel Lisboa e Emanuel Bezerra dos Santos, enterrados numa sepultura clandestina. O que leva a concluir, gente, que na verdade eles não eram os terroristas. O terrorismo era de Estado. Era o Estado que era terrorista, que agia clandestinamente, que matava clandestinamente e que sepultava clandestinamente brasileiros, como se fossem inimigos, né? Então, somente em 92, o corpo, os restos mortais de Emanuel Bezerra foram devolvidos à família, que era religiosa. A mãe dele já tinha falecido em 1979, a tia Joana, e vivos só estavam o irmão dele, Francisco, o irmão mais novo, e o pai, Luiz Elias. E o pai tinha mantido esse tempo todo, esses longos anos, a cama e o quarto dele, da mesma forma que ele tinha deixado.
E os restos mortais voltam a São Bento do Norte, a Caiçara, e lá ele é enterrado, finalmente, em 1992. O que a gente tira dessa história, pelo menos o que eu tiro, que eu retiro dessa história, é que a gente só tem democracia hoje, e é uma democracia extremamente frágil. Veja o exemplo que a gente viveu agora nos anos Bolsonaro, que flertava com a ditadura, dizia que a ditadura era muito melhor que a democracia, né? E na verdade a gente sabe disso. A democracia da gente é frágil e a gente retira dessa história que essa luta por democracia é constante. É uma luta que está sempre em alerta, vigilante. Lutar por democracia no Brasil é lutar não só para uma sociedade melhor, mas para que esses crimes bárbaros que ocorreram na ditadura não se repitam. Né? E para finalizar, eu acho que o tempo já vai longe, né, e tem outras atividades. Eu queria ler, já que é uma feira literária, a Feira Planalto, eu queria ler um poema, né, do Emanuel, que é uma outra faceta de todas essas que eu falei, né, de estudante, de Caiçara até vida estudantil, de uma pessoa que vem de família religiosa e também de uma pessoa que contribuiu com crítica literária na época em que atuava aqui nos jornais estudantis de Natal, na década de 60, no final da década de 60, e também alguém que gostava de cinema, que foi um dos líderes do Cineclube de Natal, que funcionou no Rex e no Cinema Nordeste. Além de tudo, ele era poeta. E ele tem um poema que é muito conhecido, eu vou ler agora. E é muito pertinente esse poema porque é dirigido aos estudantes, né, às pessoas que estão aqui, nessa escola, né, que leva o nome dele. O nome do poema é Gerações Futuras, vocês devem conhecer, mas eu acho que nunca é demais ler novamente esse poema. Há um trecho do poema dele na placa comemorativa, né? O poema se chama Gerações Futuras. Foi escrito durante a prisão da base naval de Natal em 69. Ele estava preso quando ele escreveu esse poema. As gerações futuras. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos e minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. Meu sonho é uma grande rosa. Minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade. Minha vida pela vossa, meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência, mas minha força é imbatível, porque estáis à espera. Eu vos contemplo do fogo da batalha. Meus soldados não se rendem, o grande dia chegará. Eu vos contemplo, gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante de o contemplar.